Olá! No Oceano Pacífico Sul está uma ilha misteriosa, cercada por uma tempestade constante. Os marinheiros têm evitado ela há séculos, e os aviões que voam sobre ela caem. No auge da Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos financia uma expedição de pesquisa à ilha isolada para chegar aos seus recursos escondidos, antes da União Soviética, cujos satélites estão prestes a encontrar o local. A expedição é liderada por Bill Randa, que monta uma equipe e organiza uma escolta militar. Ao chegar à ilha, revela-se que o reconhecimento geológico é apenas uma cobertura. Na verdade, Randa reuniu sua equipe para despertar o gigante Kong e trazer provas da existência de monstros. Além disso, descobre-se que os outros membros da expedição também não são tão comuns. Cada um deles foi para a ilha para seu ganho pessoal. Mas será que os forasteiros conseguirão o que querem na Ilha Mortal? Em algum lugar do Pacífico Sul, 2 aviões de guerra caem em uma ilha desconhecida. Os pilotos sobreviventes continuam a batalha no chão. Depois de atravessar a costa arenosa, os oponentes desaparecem na selva e continuam sua luta desesperada. Hank Marlowe está prestes a ser morto pela arma fria de seu inimigo mortal, quando os soldados de repente enfrentam uma ameaça comum. Seguindo as mãos poderosas, aparece o rosto enorme do Kong mais novo, ameaçando destruir os convidados indesejados da Ilha Perdida. 1973. Os Estados Unidos estão lutando contra a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria com a União Soviética, e as ruas de Washington, D.C. estão inundadas de multidões de manifestantes. Neste momento difícil para o governo dos Estados Unidos, o geólogo Bill Randa chega ao gabinete do senador, exigindo uma reunião de emergência. Por sorte, Bill consegue conversar com Al antes que ele saia para outro compromisso. O homem explica brevemente o motivo da reunião e mostra uma imagem de satélite de uma ilha desconhecida no Pacífico Sul, que não está nos mapas. Lendas de várias nações referem-se a ela como a Ilha da Caveira. Bill sugere que a ilha pode ter um ecossistema desconhecido único e que uma expedição para explorar os recursos do território desconhecido deve ser financiada. A perspectiva de investir neste projeto parece inoportuna para o senador, e Al deixa o gabinete às pressas. No entanto, Randa continua a incomodá-lo e revela um trunfo. Acontece que um satélite soviético sobrevoaria a área no dia seguinte, e o inimigo poderia começar a explorar o território e seus recursos antes deles. Este fato convence o senador, e ele concede permissão para reunir a expedição. Uma expedição com escolta militar parte do Vietnã. A unidade militar é liderada pelo coronel Preston Packard, que está tendo dificuldade em lidar com a derrota do país na guerra. Seu esquadrão deveria ser enviado de volta para casa, mas sob as ordens do general, os combatentes devem completar uma última missão. Bill e seu assistente procuram outro membro potencial do grupo em Saigon. O homem vem ao encontro de James Conrad, um desbravador profissional para os serviços secretos britânicos, que é capaz de explorar a selva impecavelmente, mas agora vive sua vida sem rumo à beira da pobreza. Apesar dos muitos perigos óbvios dos trópicos inexplorados e da falta de um mapa da área que eles estarão explorando, Conrad concorda em liderar a expedição e ir com o grupo por uma grande recompensa e um bônus se eles voltarem vivos. Ao mesmo tempo, um convite para a expedição cartográfica e as coordenadas do local de encontro do grupo são recebidos por uma famosa fotógrafa anti-guerra, uma garota chamada Mason, que está almejando o prêmio Pulitzer. Na noite seguinte, no porto de Bangkok, os membros da expedição estão embarcando em um navio. O especialista em exploração geológica Brooks explica suas atividades pretendidas na ilha, graças aos helicópteros do coronel Packard. Os geólogos planejam lançar mísseis sísmicos na ilha, e as vibrações de suas explosões destinam-se a ajudar a mapear as cavernas subterrâneas da ilha. E para explorar potenciais recursos terrestres, a equipe irá se deslocar pela área sob a direção do Sr. Conrad. O navio está se aproximando do véu de tempestade da ilha, que parece muito mais ameaçador de perto do que nas imagens de satélite. O chefe da equipe de pesquisa de campo exige que a expedição seja cancelada por causa da ameaça à vida de todos os seus participantes. A decisão de continuar a operação é agora do coronel, cujos helicópteros devem fazer o seu caminho através da tempestade costeira, e Packard leva destemidamente as máquinas para o céu, não querendo voltar para casa sem uma vitória. O risco do coronel acaba valendo a pena. O grupo rompe com sucesso as nuvens furiosas e os exploradores veem a beleza intocada da misteriosa ilha. Os cientistas começam a missão. Várias aeronaves com uma equipe de exploradores de campo pousam no campo aberto, enquanto as outras partem para soltar cargas sísmicas. A ilha é abalada por uma série de explosões devastadoras.
Os pilotos da expedição estão desfrutando da emoção da ação, quando de repente um dos helicópteros é atingido por uma palmeira voando pelo ar. O helicóptero atingido e as outras aeronaves são atacadas pelas enormes mãos de um Kong mais novo. O gigante aparece diante do grupo de exploradores que invadiram seu território. Sob o comando do coronel, eles cercam o monstro e abrem fogo, mas as balas não fazem mal ao gigante furioso, e Kong continua a destruir os helicópteros atacantes. O helicóptero de Packard também cai, mas o coronel consegue permanecer vivo, ao contrário de seu parceiro. Mais uma vez em uma batalha real, o soldado está determinado a vencer e, desta vez, destruir o inimigo. Após o primeiro encontro com Kong, nenhum helicóptero permanece no ar. Sobreviventes do acidente se reúnem em grupos terrestres. Conrad e Mason encontram-se no lado sul da ilha. O rastreador profissional pretende seguir para o lado norte, onde os exploradores serão retirados da ilha em 3 dias pela equipe de extração. My best guess is we're scattered over a 4 to 5 mile radius. We should head north and join anyone we find. Enquanto isso, de outro local, o coronel pretende ir para o oeste com os soldados sobreviventes para resgatar Chapman, o soldado que foi arremessado mais distante e cujo helicóptero carrega uma certa carga preciosa, que ele deve guardar ao custo de sua vida. O coronel encontra mais alguns de seus homens, e um deles lhe entrega as placas de identificação de seus companheiros mortos. Randa está perto de Packard, e o força à mão armada a revelar a verdade sobre suas intenções na expedição. Acontece que eles lançaram explosivos para atrair Kong. A primeira vez que Bill encontrou monstros havia sido há 30 anos, e ele era o único sobrevivente de toda a tripulação da embarcação de pesquisa. No entanto, naquela época, ninguém acreditou em sua história. Por isso ele fundou a Agência Monarca, que caça criaturas gigantes não identificadas. E esta expedição era um grande passo para confirmar sua teoria sobre a existência de monstros. O cientista pretende levar evidências de volta da ilha. O grupo de Conrad avança para o norte através da selva. Um dos soldados tenta entrar em contato com os outros sobreviventes pelo rádio, mas suas tentativas não obtêm sucesso, pois não há sinal. Caminhando ao longo do lago, os protagonistas inesperadamente encontram outro gigante estranho, um búfalo anfíbio, que escapa sem causar nenhum dano aos convidados indesejados. Neste momento, o esquadrão de Packard e Bill percebe as pernas de uma aranha predadora gigante entre os talos de bambu. Os soldados atiram no monstro que subiu despercebido e decepam seus membros. A gigante cai no chão e o coronel impiedosamente executa mais um inimigo. O grupo de Conrad e Mason descobre estruturas antigas na selva. A garota olha em volta através da lente da câmera, procurando a foto perfeita, e de repente percebe um par de olhos. De todas as direções, os nativos armados e silenciosos emergem, prontos para atacar os intrusos a qualquer momento. De repente, um estranho de uma sociedade aparentemente civilizada salva o grupo da morte. No need for that. Come on now. Everybody keep your wigs on now. Perplexo com esse encontro, o estranho diz a eles que está na ilha há quase 29 anos. 8 vezes ele tentou retornar ao mundo exterior por conta própria, e finalmente um resgate veio até ele. O homem era ninguém menos que o tenente Hank Marlowe, que naufragou na ilha durante as operações de combate de 1944. O ilhéu experiente se oferece para levar o grupo a um local seguro. Neste momento, Chapman, separado dos outros, vê uma cena aterrorizante. Diante de seus olhos, o gigante Kong, que chegou a um esconderijo para curar suas feridas, luta com um monstro subaquático que o atacou das águas profundas da baía. Depois de derrotar o cefalópode, Kong come seus tentáculos para o jantar. Hank leva o grupo para a aldeia dos nativos, com quem ele tem vivido todos esses anos. Ele mostra aos exploradores o local sagrado da tribo, onde eles construíram um altar de adoração para o Kong. Acontece que o macaco gigante protege os humanos das outras criaturas aterrorizantes que habitam a ilha, e as pessoas honram seu último defensor e governante da ilha. Hank também conta a história do soldado que havia naufragado com ele. Ele não foi morto por Kong, mas por um demônio subterrâneo, Skullcrawler. Várias dessas criaturas foram despertadas pela série de explosões desencadeadas pelo esquadrão, e é por isso que Kong estava tão zangado com os convidados indesejados. Por enquanto, há apenas pequenos descendentes na superfície, a quem o gigante pode derrotar. No entanto, o demônio supremo é maior que o próprio Kong, e destruirá toda a vida se chegar à superfície. Conrad convida Hank para explorar com eles quando a equipe de extração chega, mas Hank afirma que a parte norte da ilha não pode ser alcançada a pé. O homem sugere que eles usem o barco que ele vem construindo,
usando as peças de reposição de aviões caídos para chegar ao mundo exterior todos esses anos. No entanto, o barco ainda não está operacional e a tripulação se propõe a repará-lo, enquanto Mason tira algumas fotos únicas. A mulher de repente ouve um grito desesperado de um animal. Ela vai ao som e encontra um búfalo gigante ferido pelo acidente de helicóptero. Mason faz uma tentativa frustrada de libertar o pobre animal da armadilha da morte, quando de repente o gigante Kong vem em seu auxílio. Ele então sai sem machucar a garota. Os soldados, junto com o coronel, encontram a trilha de sangue do gigante. Obcecado em matar o inimigo, Packard pretende chegar ao local do acidente do helicóptero de Chapman. Acontece que há explosivos a bordo, que ele planeja usar para acabar com o monstro. No início da manhã, 48 horas antes da extração, o grupo de Conrad leva o barco para o norte. Hank diz a eles que ele se casou antes de partir para a guerra, e um dia antes de ser enviado para a ilha, ele recebeu um telegrama sobre o nascimento de seu filho. Agora ele não tem certeza se sua família ainda está esperando por ele no mundo exterior. O soldado com o rádio finalmente consegue obter um sinal e entrar em contato com o coronel. Packard e seu esquadrão estão a 2 quilômetros ao norte, e Conrad planeja encontrá-los. O grupo atraca na costa e logo os soldados chegam ao ponto de encontro. O desbravador informa Packard sobre o plano de ir para o norte, para onde o grupo de resgate chegará, mas o militar insiste em ir para o oeste para salvar o soldado perdido. Apesar das advertências desesperadas de Hank sobre os Skullcrawlers, Conrad relutantemente concorda com o plano do coronel. Depois de um breve descanso, o grupo segue para o oeste. No caminho, eles encontram um antigo cemitério, com os restos mortais dos pais de Kong. Sob a pressão do coronel, o grupo avança. O sombrio vale funerário envolve-os em uma névoa verde de metano, e um dos soldados fumantes desencadeia uma explosão. Instantaneamente, a atenção de um monstro hediondo é atraída. Ele vomita o crânio do Chapman morto, junto com as placas de identificação diante dos olhos de Conrad. O Skullcrawler desaparece de vista. O grupo continua a avançar e fica preso pelo monstro sedento de sangue. Bill, que está tirando fotos para provar que estava certo, torna-se sua primeira vítima. O esquadrão luta desesperadamente e um lança-chamas ajuda a derrotar o monstro, mas um bando de criaturas aladas chega para ajudar. Uma explosão ensurdecedora de metano do isqueiro jogado por Mason finalmente derruba o Skullcrawler no chão. Hank está tentando convencer o coronel a voltar. Now we're on their turf, and we need to turn back. Mas o militar severo fala incessantemente sobre salvar o soldado. Em resposta, Conrad mostra a identificação do falecido Chapman. Então o coronel é forçado a revelar a verdadeira razão pela qual ele queria chegar ao helicóptero acidentado. Packard pretende levar os explosivos do helicóptero para destruir Kong e ganhar esta guerra. Um conflito irrompe, e o coronel se recusa a acreditar que Kong é o defensor da ilha. Percebendo que o louco não pode ser parado, Conrad sugere para ele e seus soldados irem para o oeste, enquanto os outros retornam ao barco e esperam por eles lá. O coronel concorda, leva seus soldados e sai. Logo o esquadrão encontra o helicóptero com munição e ao anoitecer fazem uma armadilha para Kong com conchas e explosivos. Com as primeiras explosões ensurdecedoras, Packard atrai sua presa para a armadilha. Assim como o coronel espera, o gigante Kong aparece na costa da baía. O protetor da ilha, enfurecido, corre em direção a seus adversários, quando Packard lança uma tocha acesa na baía, onde seus soldados esvaziaram seus barris de combustível. A superfície da água explode em chamas, envolvendo o gigante em fogo mortal. Kong, no entanto, consegue escapar do fogo. Ele tem força suficiente para destruir vários inimigos, mas depois cai exausto aos pés do coronel, que comanda seus homens para preparar projéteis para uma detonação. Nesse momento, a equipe de Conrad chega para resgatar Kong. Eles não podiam deixar o gigante em apuros, e agora, graças a um dos soldados desertando para o lado dos heróis, eles conseguem parar o Packard enlouquecido. No entanto, outro perigo surge imediatamente. Das águas profundas da baía, o gigante Skullcrawler sobe à superfície. Todos correm para fugir, exceto o coronel, que aceita sua morte com dignidade. Os sobreviventes do terrível encontro correm para chegar ao barco com um monstro perseguindo eles implacavelmente, quando de repente Kong entra na batalha para salvar as pessoas e distrai o monstro furioso. Exausto da batalha, o gigante dificilmente pode resistir a golpes poderosos, e o Skullcrawler consegue jogá-lo de volta para um navio abandonado, onde Kong fica preso, enredado na corrente da âncora. Brooks chega com o apoio de fogo, e enquanto ele está distraindo a besta, Mason acerta um tiro bem no alvo e fere o monstro com uma pistola de sinalização. A ação coordenada dá ao gigante tempo para sair da armadilha.
Kong novamente ataca o inimigo e destrói o monstro rasgando sua garganta. Depois de se certificar que os humanos estão seguros, o gigante se afasta. Os poucos sobreviventes da expedição vão para o norte até o ponto de extração e fazem uma promessa um ao outro de não revelar os segredos da Ilha Perdida, mesmo ao custo de um prêmio Pulitzer. Os helicópteros levam os exploradores de volta às suas vidas, e até mesmo Hank Marlowe, que estava desaparecido por anos, recupera sua família. Como sempre, você encontrará o nome do filme na descrição. Enquanto isso, me fale nos comentários em quem você apostaria na luta Kong vs Godzilla, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder a próxima releitura incrível.